mundo está dizendo que legal, e daqui a 20 anos vai ter alguma rebelião para tirar, ou então já mais velho, Nayib Bukele do poder. A gente vê isso em Uganda, a gente... Enfim. Isso é uma preocupação minha. Mas assim, tendo dito isso, os taiwaneses vivem em uma das democracias mais consolidadas do mundo. Muito mais consolidada do que a dos Estados Unidos. É impressionante. É mesmo? Sociedade civil super mobilizada, liberdade de expressão. Ou seja, já cai por terra esse papo de que a cultura chinesa não se alinha, não está compatível com a democracia. Os chineses tentaram a democracia 100 anos atrás, deu errado, mas não por causa de desalinhamento cultural, mas porque causou muita instabilidade, como muitas democracias não sobreviveu e hoje consolidou-se um regime autoritário. Mas os taiwaneses gostam de sua democracia, então é muito pouco provável que uma população que hoje goza dos direitos individuais que uma democracia funcional oferece, aceitem fazer parte de um país que per capita é mais pobre. Taiwan é mais rico per capita, um país muito bem sucedido. Se você for para a China, vale muito a pena ir também para Taiwan. Super interessante. É um país muito bacana de se visitar. Tendo dito isso, a China tem um mito de que Taiwan faz parte dela, apesar do partido do atual regime chinês nunca ter governado Taiwan. Então, entendi. O fato de que Taiwan é China é uma história que os chineses se contam, um pouco parecido com a dos americanos que disseram que agora vamos chegar até o Pacífico porque se pertence à nossa grande nação. É uma narrativa, mas Taiwan nunca foi comunista. Então, foi o partido oposicionista que perdeu a Guerra Civil Chinesa, que fugiu para lá e estabeleceu um regime inicialmente autoritário, que depois passou por um processo de democratização. Agora, Taiwan produz 90% dos chips de última geração e, portanto, é um dos países mais poderosos do mundo. E você controla Taiwan, se a China conseguir controlar Taiwan e a produção de chips, ela consegue levar, se ela quiser, a economia americana ao colapso em uma questão de 2 meses. Seria apenas bloquear a exportação e aí o Pentágono não consegue mais produzir armamentos. Por isso que os americanos são desesperados em trazer parte da produção de chips de última geração dos Estados Unidos, o que é um projeto de décadas que pode muito bem fracassar, porque os Estados Unidos não possuem hoje a capacidade industrial em fazer o que Taiwan está fazendo. Que além da infraestrutura física, você precisa dos talentos, todo um ecossistema que não existe hoje nos Estados Unidos. E isso é um assunto muito sensível para os americanos. E a China também compreende a importância tanto cultural, política, de identidade nacional, quanto econômica de Taiwan. E, sobretudo, se a situação econômica na China piorar, um conflito com Taiwan pode ser uma ótima maneira de desviar a atenção e fomentar o nacionalismo. Mas também acho que uma sensação de que quando a China chegar num determinado ponto de ser uma grande potência, ela querer ter um maior controle sobre seu entorno, o que grandes potências tendem a fazer. A Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos no Caribe, historicamente, na América Latina. Então, ou se algum líder taiwanês cometer a besteira de declarar independência formal. Se isso ocorrer, e os americanos não querem que isso ocorra, porque aí o Xi Jinping será obrigado a basicamente iniciar. Agora, a estratégia desejada por Pequim é controlar Taiwan por meios pacíficos, que seria, por exemplo, vamos dizer, sem entrar em conflito aberto, que seria, por exemplo, fazer um bloqueio naval e apostar que os Estados Unidos não queira romper esse bloqueio naval, né? Porque isso aí levaria a um confronto para valer. Caríssimo. Agora, o que os Estados Unidos estão tentando fazer, quanto mais chips os Estados Unidos conseguem produzir nos Estados Unidos, menos essencial a Taiwan seja. Então, se daqui a 15 anos os Estados Unidos já não dependem tanto da ilha, acho que a China pode invadir os Estados Unidos já
não vão fazer questão de defender. Tu diria, mas aí... Aí tudo isso para dizer, mesmo se isso ocorrer, o melhor lugar de se estar é aqui no Brasil, entendeu? Porque, claro, vai sofrer, etc., levar a muita disrupção assim, econômica, mas sob nenhum cenário crível hoje você tem um engajamento direto por parte da América Latina, né? Em um conflito maior. Mas aí, se os Estados Unidos tiver sucesso em ter certa independência dos chips feitos lá em Taiwan, diminui um pouco também. Aí a motivação para a China tomar ou invadir Taiwan é apenas uma questão de sentimento, né? Porque... É de sentimento, mas naturalmente, se você olhar os últimos 1000 anos, grandes potências tendem a querer projetar sua influência no seu entorno próximo. Ou seja, por isso que os Estados Unidos se deu tão bem nos últimos 200 anos, porque ela tem 2 vizinhos muito fracos, Canadá e México, e tem a proteção de 2 oceanos. Então ela não tinha que investir para dominar o seu entorno, porque ela está protegida por 2 oceanos. Outras grandes potências tinham que travar 1000 guerras para se consolidar como potências regionais. Então, Taiwan é muito próximo do litoral chinês. Então, a China se projetando como grande potência, eu não quero dizer que seja natural, mas é nessa chave que a China diz: eu quero ter controle sobre o que acontece numa ilha tão próxima à minha fronteira, porque eu sou uma grande potência com ambições globais e, portanto, não me sinto ameaçado por um país que está recebendo apoio militar dos Estados Unidos, que recebe equipamento militar americano, inteligência americana, e que, portanto, aquilo é incompatível com minha própria ambição de dominação regional da região. Então não é só sentimento, é também um interesse econômico de também, por exemplo, ter acesso à tecnologia taiwanesa que nessa área de chips ainda é superior à chinesa. E os chineses aos poucos se preparam para uma ruptura tecnológica com os Estados Unidos. Ou seja, de se tornar autônomos em termos tecnológicos sem depender de insumos tecnológicos americanos. Como é complexo todas essas... Eu acho que lá na frente todos nós vamos ter talvez 2, não sei se vão ser celulares, mas de repente 2 sistemas assim para poder estar presente nessa esfera tecnológica chinesa e na ocidental. Não porque não por preferência pessoal, mas simplesmente para articular um projeto que viabilize o multialinhamento econômico. Né? Entendi. Bom, e o que fico pensando que, nossa, tem tanta coisa que acontece e essas relações elas são tão precisam de um ajuste tão fino que no fim, pô, tu sempre vai ter trabalho, pô, porque vai ter coisa para falar. Bom, eu sempre digo assim, o cenário atual é bom para 2 grupos, né? São os psicólogos e os analistas de risco político. Agora, uma coisa que eu acho que é realmente importante, eu acho que a gente acaba de viver, né, de 90 até 2015, um período completamente excepcional que não volta mais, que é um período de unipolaridade, com o país ditando de forma inédita as dinâmicas, né, como eu comentei, geopolíticas em todas as regiões, mas com com 0 risco de confronto entre grandes potências, porque só tinha uma. Então, a gente conseguiu se dar o luxo de meio que ignorar essas grandes questões, porque mesmo durante a guerra no Iraque, durante a guerra no Afeganistão, nenhum desses conflitos chegou a representar uma ameaça à globalização. Hoje, a fricção entre essas 2 grandes potências representa uma ameaça direta à lógica da globalização, porque até 2015, mais ou menos, empresas podiam livremente construir cadeias hipercomplexas, pensar só na eficiência econômica de uma determinada decisão. Hoje não é mais assim. Ou seja, do ponto de vista econômico, a Apple concentraria toda a sua produção na China, que é a forma mais barata e eficiente de se fazer, e venderia os produtos produzidos na China no mundo inteiro. Mas hoje não pode mais fazer isso porque
o risco de uma guerra... Já estamos numa guerra comercial, mas o risco de um confronto, inclusive militar, em algum momento é tão elevado que ela precisa levar parte da sua produção para outros países para assim garantir que os seus produtos possam ser vendidos no mercado americano. Então isso é uma decisão que não faz sentido do ponto de vista econômico. É mais caro produzir celular na Índia do que na China. Mas ela faz isso para ser resiliente do ponto de vista geopolítico. Então, isso faz com que qualquer empresa internacional precise trazer uma consideração geopolítica de forma permanente. Não dá mais para fazer do jeito que você sempre fez, aí às vezes você abre o jornal e fala, nossa, é uma crise lá, então vamos tentar reagir. É antecipar, ter um plano para as 10 crises mais prováveis e já saber exatamente de que forma você vai reagir, mas também de que forma você vai criar cadeias redundantes, ou seja, uma que é sua rota comercial principal para você comprar um determinado produto, mas ter um plano B pronto para que se essa rota, por exemplo, não funciona mais por causa de um conflito comercial, você já está pronto para comprar o seu produto de outro lugar. Então, no caso de uma empresa brasileira, por exemplo, não ficar... Nossa, agora os americanos impuseram tarifas, mas já antecipar isso e saber, olha, se os Estados Unidos impuserem tarifas, aqui são os nossos 5 mercados onde a gente pode vender nossa carne, por exemplo.